Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre a produção de crônica. O meu nome é Giovana Barbosa e eu espero que vocês me acompanhem. Dentre os inúmeros gêneros textuais existentes, um dos mais populares e utilizados para descrever situações do cotidiano é a crônica. Mas você sabe identificar esse tipo de texto? Conhece suas principais características? Muito usada em textos jornalísticos publicados em jornais e revistas, é escrita com uma linguagem simples e coloquial, que torna a leitura mais fácil e agradável por normalmente ser um texto curto. A crônica é um tipo de texto que tem prazo de validade, por se tratar de um assunto contemporâneo, geralmente uma crítica ou comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. Agora falaremos sobre a essência da crônica, que é tratar de assuntos contemporâneos, utilizar uma linguagem simples e coloquial, fazer o uso de poucos ou nenhum personagem, possuir um tom irônico e humorístico, ser bastante utilizado no jornalismo e também ser textos rápidos e objetivos. Conheceremos agora os tipos de crônicas. A crônica pode ser escrita de forma diferente e tratar assuntos de formas distintas. Entre os principais tipos de crônica é possível destacar a crônica narrativa, que sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimento das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos. A crônica descritiva, como o próprio nome diz, se trata de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano em algum local, contendo ou não personagens. Temos também a crônica humorística. Essa crônica possui característica voltada ao humor, mas que usa a seu favor a ironia para entreter seu público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural de uma forma mais descontraída. E também temos a crônica jornalística, texto muito utilizado pela imprensa brasileira para relatar e refletir sobre temas da atualidade, em uma linguagem um pouco mais leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo a leveza textual. Agora falaremos da crônica na prática. Escrever uma crônica requer planejamento, o que significa que antes de começar a redigir o seu texto, você precisa pensar na forma como pretende tratar cada um dos elementos que compõem a crônica. O primeiro passo é a escolha do tema. Uma das principais características da crônica é a abordagem de assuntos cotidianos ou muito falados no momento. O segundo passo é definir o tempo em que a narração se situa. Se o tema escolhido for algo que se mantenha atual ao longo dos tempos, você pode escolher falar tanto no presente como no passado. E se o tema está em voga, você não precisa necessariamente situá-lo no tempo presente. Esta é uma oportunidade de trazer um toque de humor à sua crônica, abordando algo da atualidade, mas sob uma perspectiva passada. O terceiro passo é decidir o espaço em que a situação se desenrola. Na crônica, o espaço em que a história se desenrola é limitado. Isso acontece porque a crônica deve ser curta, não havendo capacidade para desenvolver um texto que abranja uma série de locais diferentes. O quarto passo é a escolha dos personagens. Tal como o tempo e o espaço na crônica são limitados, os personagens também são. Uma vez que o texto da crônica é curto, não há oportunidade para que grande elenco precise esboçar suas ações. Defina o tipo de narrador. O foco narrativo utilizado na crônica é uma escolha importante, porque o narrador é o elemento que dá voz ao texto. Se optar pelo narrador personagem, além de contar a história, o narrador também desempenha um papel de personagem na crônica e por isso narra em primeira pessoa. Já o narrador observador é o que narra em terceira pessoa. Outra opção é o narrador onisciente, aquele que conta a história conhecendo tudo o que acontece nela, inclusive os pensamentos de todos os personagens.
Pode narrar em primeira ou terceira pessoa. Agora você vai escrever a sua crônica. Lembre-se que esse gênero textual requer uma linguagem simples e que pode ter um toque de humor, além do que se caracteriza por ser um texto curto. Depois de aprender sobre as características do gênero, agora vocês irão produzir uma crônica para compor um livro de crônicas da escola que circulará entre as outras turmas da escola e serão lidas por muitas pessoas. Portanto, caprichem na produção. E chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada por me acompanhar até aqui, bons estudos e até a próxima!